gente, como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar de Deuses Americanos, que é um livro do Neil Gaiman. O Deuses Americanos eu acho que é um dos livros mais famosos do Neil Gaiman, se não for o mais. A história do livro acompanha um personagem chamado Shadow, que é o nosso protagonista, e ele tá na prisão, passou um tempo lá, foram tipo uns 2, 3 anos se não me engano. Começa bem na época que ele tá pra sair, só que aí várias coisas começam a acontecer. Ele descobre que a esposa dele morreu do nada, porque eles estavam conversando até um pouco antes dele sair. Ele é abordado por um cara chamado Wednesday, que seria quarta-feira, mas o livro não traduz, que fala que precisa dos serviços dele. O Shadow diz que não, que ele tem uma esposa, vai voltar pra esposa, e aí quando ele descobre a coisa toda, e ele acaba acompanhando esse cara meio que tipo... Por que não, né? Não tem mais nada a perder, vamos acompanhar esse cara. Só que aí você vai descobrir que esse cara não é só um cara que tava lá de boa e resolveu contratar o Shadow como uma espécie de guarda-costas. E pra mim o livro tinha vários momentos. Tinha momentos que eu tava muito empolgada, tipo, uau! E ia muito fácil a leitura. Tinha outros que ela travava um pouco. E ficou um pouco nisso ao longo do livro inteiro. Os momentos que você tá, tipo, muito empolgado são maiores do que os momentos que você tá meio entediado, assim. Então, em geral, a leitura flui. Mas pra mim teve uns momentos que foi meio difícil de continuar. Uma coisa que eu amo no Neil Gaiman é que ele simplesmente te joga no mundo. Ele não passa muito tempo te apresentando o que tá acontecendo. Ele só joga o personagem lá, o leitor também, e fala, te vira. Tipo, ele vai explicando as regras daquele universo, daquela fantasia e etc. ao longo do livro, né? Ele não fica parando tanto. Nesse livro especificamente, ele para em alguns momentos, mas não no meio de nada. Tipo, meio que quando uma parte acaba assim, ele troca pra falar alguma coisa histórica que aconteceu, que é ficção, né, mas tipo, é um tempo diferente do que o Shadow tá, pra meio que contextualizar a pessoa em que tipo de mundo a gente tá falando, que é um mundo que a gente conhece. Inclusive todas as localizações aqui são dos Estados Unidos. Eu confesso que, assim, no começo eu entendi bem quem era o Shadow. Foi avançando a história e eu não tava entendendo por que ele tava ali. Tipo, tem várias coisas que no começo eu não entendi, que depois eu tive a resposta. Tem muita coisa que é aberta à interpretação, que eu não terminei o livro com uma sensação de tipo, peraí, você não explicou alguma coisa muito importante. Eu terminei tipo, ok, está concluído e foi muito legal. Os personagens são muito interessantes e de fato é uma escrita que o Neil Gaiman tá controlando tudo que tá acontecendo. Ele te faz querer saber mais daqueles personagens, faz querer saber mais daquele mundo, tanto que ele vai tendo, né, meio que essas histórias paralelas acontecendo, e é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, assim, cada parte nova tem várias coisas, assim, e aí é engraçado, porque, tipo, às vezes tinha uma coisa que eu falava, isso aqui eu não sei bem o que é isso aqui, e eu esperava o livro me contar, e às vezes a coisa que eu tava mais esperando era uma coisa... ok. E aí tinha umas coisas que eu nem achei que iam ser mistérios, e aí quando eu descobri eu ficava, caraca! Com certeza foi uma leitura muito legal, que eu recomendo. O livro fala muito a questão da fé, o nome Deuses Americanos com certeza não é à toa. Faz muito, muito, muito sentido. Ele vai discutir toda essa questão que fala sobre as coisas que a gente venera mesmo, as coisas que a gente se importa. Como na história da humanidade, muitas crenças que eram muito fortes antigamente hoje não são tanto, e aí tem outros tipos de coisas com que as pessoas se importam, e tem toda uma questão que eu gosto muito quando histórias fazem isso, que é quando você humaniza algo que é considerado superior. A gente se sente, né, às vezes, quando a gente acredita em alguma coisa, quando a gente acredita num poder maior, que a gente é muito menor que isso, e o Neil Gaiman vai colocar no livro dele que, tipo, não, a gente é tão importante quanto, e a gente dá força pra essas crenças, inclusive, porque se não fosse os humanos e nós que acreditamos nessas crenças, o que são elas sem a gente? Uma coisa meio filosófica, assim. Eu acho que mesmo se você não tiver querendo esse debate, essa conversa com você mesmo, com outros, de filosofia que o livro vai abrir, mesmo assim é uma história legal, se você só quiser ler uma história e não quiser pensar muito no assunto. Pra mim, o fato dela ter todas essas mensagens enriquece muito, muito, muito a obra. Então eu recomendo muito que você leia Deuses Americanos. Eu sempre recomendo Neil Gaiman, acho ele um ótimo escritor. Se você, enfim, achou interessante alguma coisa que eu falei aí do livro, ou se só quiser um bom livro pra ler, Deuses Americanos é uma boa
pedida. E agora aquela parte de sempre que são os comentários com spoilers. Se você não leu o livro, se você não quer saber, enfim, fecha o vídeo, mas dá aquela curtida antes, tá? Eu quero começar dizendo, com um big spoiler, que é quando eu descobri que o Shadow era filho do Wednesday, eu fiquei... Sério, eu não tava esperando isso. Inclusive, toda aquela sequência em que o Shadow meio que morre, eu acho muito interessante. Tem uma hora... Ele fez várias escolhas, mas uma das escolhas é, tipo, uma mentira boa e uma verdade ruim. Alguma coisa do gênero. E eu fiquei tão feliz que ele escolheu a verdade ruim. Eu acho que seria interessante ver um personagem que escolheu a mentira boa. Eu não sei se é exatamente assim que o livro fala, tá, gente? Mas era algo nessas linhas. O Shadow escolheu um caminho que mostrava as verdades da vida dele, independente se aquilo ia machucar ele ou não. Eu fiquei muito surpresa também quando eu descobri que o Wednesday era Odin. Todas aquelas pessoas de fato eram deuses. Eu imaginava mesmo que eram, mas eu não achava que o Wednesday ia ser um. E eu acho incrível, porque como eu falei na parte sem spoilers, o livro é toda uma questão de, tipo, a gente se pensa muito pequeno diante das coisas que a gente acredita que movem a nossa fé e etc, etc. Mas o livro coloca o Shadow exatamente no mesmo patamar de força que o Wednesday, que é tipo um humano e um deus. Mesmo que o Shadow seja filho de um deus, ele é humano. E aí no final o confronto entre o Shadow e os deuses, tentar impedir uma guerra e tal que acontece no final, eles são colocados com o mesmo poder. Porque é aquela coisa que eu falei, se o que é a fé e a religião e, enfim, qualquer nome que você queira dar pra isso, se não tem ninguém pra acreditar e pra praticar ela, e enfim. E aí você pensa, então, o papel do ser humano nessas coisas é muito maior do que só a gente tá pequenininho diante daquela coisa que a gente admira e busca respostas, etc. Eu devia ter falado isso na parte sem spoiler, né? Mas enfim, eu gostaria que o livro tivesse mais mulheres, porque os principais são, em sua maioria, homens. Eu achei bem legal que apareceu divindades de várias crenças. E o maior motivo que eu comecei a ler esse livro é porque eu descobri que ia ter uma série. Como todo mundo me falava, né, desse livro e tal, eu queria ler antes, né, da adaptação sair. Como eu falei, algumas partes no meio me deixaram um pouco entediada, tipo, toda aquela coisa, o Shadow vai mudar de cidade porque não podem achar ele, e aí você não sabe direito nem por que ele é tão importante. E não parece que o livro vai te explicar tão cedo, não vai. Spoiler, não vai. Mas o começo tava muito pega. Aí eu tive alguns momentos no meio que eu tava mais ou menos. E aí aquele final, a partir da hora que o Wednesday morre, que o nome quase não saiu, né? Que tipo, eu não tava esperando mesmo que ele fosse morrer. E aí a partir daquele momento o livro vai entrando, tipo, você não sai daquilo. E foi muito incrível, né, ler essa parte assim, tipo, nossa, o que vai acontecer? E eu achei muito interessante que a coisa do deus americano, um deles, por exemplo, é a televisão, que a televisão tem esse poder de te convencer das coisas. Eu não acho que o livro tava indo pro lado de tecnologia ruim, eu só acho que ele meio que tava debatendo isso mesmo e colocando, porque ele, né, apesar dele fazer o Shadow impedir que a Guerra dos Deuses aconteça, ainda tem deuses considerados antigos nos Estados Unidos, né? Então não é uma coisa que, tipo, esses aqui são derrotados ou esses aqui são os verdadeiros heróis. Ele meio que deixa aberto pra essa interpretação. Ele só conclui a parte de, não, os deuses não vão lutar, não vai ter uma guerra que vai destruir todo mundo. Que bom, né? Mas ele é muito rico, esse livro, nessas discussões. E é muito legal. É isso aí, gente. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de dar joinha, se inscrever no canal, curtir Ideias em Roxo no Facebook e visitar o blog porque tem outras coisas lá. Se você tiver uma sugestão de tema, escreve aí nos comentários. É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.